Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. O quinto livro do Velho Testamento. Deuteronômio 15, verso 7, que diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto parte para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Amém? Preste atenção, você que deseja receber muitas bênçãos de Deus. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Pode se assentar, você que deseja. E preste bem atenção aqui, nesses textos que nós acabamos de ler. Deus falou aqui para o povo de Israel, e está falando para nós também nessa noite, que quando houvesse alguma pessoa que, por um motivo ou por outro, caísse numa situação de pobreza, eu já quero dizer que quando a Bíblia fala de pobre, ele está falando de uma pessoa mal provida ou desprovida do necessário. Porque hoje a pessoa tem uma casa, tem o seu salário, alimenta bem, não falta roupa e fala que é pobre, né? Mas quando a Bíblia está falando de pobre, para a gente abrir a mão para o pobre, está se referindo a uma pessoa que ela está mal provida, vendendo almoço para comprar a janta, né? Como diz o outro. Ou então está desprovida do necessário, daquilo que ela necessita para sobreviver. Aquilo que é vital, aquilo que é necessário, de extrema necessidade para a sua sobrevivência. A Bíblia está falando desse tipo de pessoa. E aqui Deus está ordenando aqui ao povo de Israel no passado e a nós também hoje, porque essa palavra ela é levada para o Novo Testamento. Quando João Batista, no capítulo 3, verso 11 de Lucas, quando o povo que estava indo para ser batizado, preste atenção, o povo estava indo para ser batizado, e eles perguntaram para João Batista, o que é que nós devemos fazer? Aí João Batista falou: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Lucas 3, verso 11. Está escrito desse jeito que eu falei aqui.
Então esse mandamento aqui do Velho Testamento, ele é transportado para o Novo Testamento. Porque ele está, o amor, ele é expresso em atitudes de benefício para com o ser humano. Inclusive o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 17, João escreveu assim, olha, que nós não devemos amar, no verso 17 diz assim, se alguém tiver bens do mundo, recursos materiais, e vê o seu irmão necessitado, eu estou citando o texto, e endureceu o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Esse é o verso 17. Aí o verso 18 está escrito assim, meus filhinhos, não amemos de palavra, mas por obra e em verdade. Amém? É muito fácil amar de língua, falar que ama. Agora tem atitudes de amor, é outros 500. Amém? Então nós estamos vendo aqui que esse mandamento do Velho Testamento, quinto livro da Bíblia, capítulo 15, versos 7 a 11, ele é transportado para o Novo Testamento, porque aliás ou pode ser uma expressão de amor, o ato de boas obras. Né? O serviço social de assistência aos necessitados, ele pode ser expressão do verdadeiro amor. Por que eu estou dizendo que pode ser? Está na condicional. É porque o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, né? Capítulo 13, ele disse assim, ainda que eu distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, e não tivesse amor, nada seria. Então quer dizer que é possível a pessoa distribuir a sua riqueza para sustentar os pobres, e mesmo assim não ter amor no coração, né? Está subentendido isso, porque ele falou, ainda que eu distribuísse a minha riqueza para sustento dos pobres, e não tivesse amor. Quer dizer que é possível a pessoa ajudar os pobres sem ter amor no coração, com segundas intenções, ganhar eleição, né? Ou outras intenções egoístas. É possível a pessoa abrir mão, praticar boas obras, e não ter o amor, e não ter o amor como motivação. Mas, conferindo o texto que eu citei em 1 João 3, 17 e 18, lá fala que se a pessoa tem recurso material e ela não abre a mão para socorrer o necessitado, que não existe o amor de Deus no coração dessa pessoa. Então nós podemos dizer que é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. É possível a pessoa fazer boas obras, ajudar muita gente, com segundas intenções, sem ter o amor no coração. Mas é impossível a pessoa ter o amor no coração e ver uma pessoa necessitada e não estender a mão. Está escrito lá em 1 João 3, 17 e 18. Não é possível a pessoa falar que ama a Deus, que ama as pessoas, e ter tantos recursos materiais. Você que vai me ouvir pela internet, você que tem tanta riqueza, você que é empresário, você que não sabe o que faz com seu dinheiro, você que vai me ouvir pela internet, você que tem tanto recurso material, mas nem passa pela sua cabeça em ajudar alguém. Pessoa da sua família precisa de ajuda e você não está nem aí. A Bíblia diz que você é um avarento e o avarento não vai para o céu.
Está escrito em Colossenses 3, verso 5, que a avareza é idolatria. E Apocalipse 22, verso 15, fala que os idólatras não herdarão o reino do céu. Então, se a avareza, o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais é idolatria, então quem é idólatra, quem é apegado às coisas materiais, não vão para o céu. Existe crente idólatra, existe pastor idólatra, porque é apegado ao dinheiro, é apegado às coisas materiais, não abre mão de nada para ajudar ninguém. Vê a obra de Deus precisando de tanta coisa, mas não abre mão de nada para ajudar ninguém. Quantos pastores que tem 3, 4 carros na garagem e tem famílias dentro da igreja passando fome? Isso é avareza. A Bíblia diz que o avarento, ele não vai para o céu. Então, existem muitos que já se batizaram, são pastor, missionário, obreiro, membro de igreja, que ainda não foi liberto da avareza, porque tem tanto recurso material, não ajuda ninguém, é miserável, não ajuda a obra de Deus, fala mal de dízimo, fala mal de oferta, é avarento, não vai para o céu. É só você deduzir, raciocina comigo. Colossenses 3, verso 5. A avareza é idolatria, está escrito lá. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 22, verso 5, fala que os idólatras ficarão de fora do reino dos céus, né? Então, e tem mais, a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 6, se não me falha a memória, de 1 Coríntios, a partir ali do verso 9, deixa eu só conferir aqui, para eu não citar texto errado. É Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, do verso 9 a seguir, o apóstolo Paulo fala de uma série de pecados que são cometidos na igreja. E aí o verso 9, ele falou assim, ó: já por carta vos tenho escrito, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, né? Nós temos que lidar com as pessoas, avarenta, idólatra, né? Prostituta, adulto, nós temos que conviver com elas, né? Não praticar o que elas praticam. Então Paulo não está falando que a gente não pode conviver com essas pessoas. Ele está falando o seguinte, o verso 11: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, diz que é irmão, for devasso ou avarento, está vendo aí? O cara diz que é irmão, mas é avarento, é apegado às coisas materiais, é apegado ao dinheiro, é um miserável da mão fechada. Aí Paulo está falando aqui, ó: mas agora eu vos escrevi que não vos associeis. Está falando de comunhão. Está falando da pessoa permanecer em comunhão com a igreja, participando de Santa Ceia, fazendo a obra, em atividade na congregação. Paulo está falando disso. Está falando de ter intimidade com esse tipo de crente. A Bíblia diz aqui, ó, vou repetir, 1 Coríntios 5, verso 11: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. A pessoa vive falando mal de Deus e do diabo.
é maldizente, fica metendo a língua nas pessoas, metendo a língua em tudo e todos. É maldizente, é o crente que gosta de meter a língua. Ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Para falar que ele não pode comer com essas pessoas. É a Bíblia aqui, ó. Né? A pessoa disse que é crente, que é cristão, mas vive praticando isso aqui tudo. E eu estou falando da avareza que está aqui, ó, ou avarento. E quantas pessoas que são avarentas e têm cargo nas igrejas, são pastores, são fundadores de igrejas, né? Fundadores de igreja, avarentos, que ficam oprimindo o povo para dar tudo que tem. Você tem que ajudar as igrejas. Nós temos que ajudar as igrejas. Mas você não pode pegar o seu salário tudo e dar lá na igreja, não. Porque em 1 Timóteo capítulo 5, de verso 8, está escrito assim, ó. Se alguém não cuida dos seus, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós devemos sim ofertar, ajudar a igreja. Mas não pode dar o salário todo na igreja, não. Amém? E desprezar a família, não. Você sabia disso? Você sabia? Olha para você ver o texto que eu estou citando. 1 Timóteo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se eu chego em certas igrejas e pego tudo que eu tenho e dou e deixo a minha família passar fome, está errado. Eu tenho que ofertar, tenho que dar dízimo, mas eu tenho que separar para cuidar da família. E existe muitos aí que fundou a igreja e é avarento e só quer arrancar o dinheiro do povo, fica oprimindo o povo, porque o negócio deles não é alma, é dinheiro. E os bestas ficam lá dando tudo que tem, não ouvem a palavra de Deus, não passam por um ensinamento para ir para o céu, só fala de riqueza, riqueza e riqueza e riqueza, e bênção material, e não fala de salvação. E quantas famílias sendo destruídas? Eu sempre digo, abre a mão para a obra de Deus, oferta, dá dízimo, mas jamais despreze a sua família. Amém? Glória a Deus. Não adianta tapar o sol com a peneira. Veja bem. Então, meus amados, a igreja de Cristo que está na terra precisa pregar mais a palavra, porque está cheio de crente avarento, miserável. Está cheio, é por isso que é tão difícil fazer missão. Uma obra dessa aqui, ó, não seria tão difícil para pagar despesas. Você que não sabe como é difícil pagar a despesa dessa obra aqui, porque está cheio de crente avarento, miserável, que fala mal de dízimo, fala mal de oferta. O camarada é tão imbecil que como é que vai pagar as contas da obra de Deus se ninguém ajudar? Amém? Então o que acontece? Olha o texto que nós temos aqui, ó. Aqui a Bíblia está dizendo aqui, ó, nós lemos Deuteronômio 15, verso 7 a seguir. Está falando que quando aparecer alguém necessitado, por um motivo ou por outro, porque sabemos que o ser humano pode cair numa situação difícil. Amém? Quem concorda aí que qualquer pessoa pode cair numa situação difícil? O próprio Jesus falou que sempre vai existir alguém precisando de ajuda, né? Sempre tereis os pobres convosco. Então, aqui está falando, quando aparecer alguém necessitado, que é para nós não endurecer o nosso coração. Se for preguiçoso e não quer trabalhar, vamos ensinar a trabalhar, porque quem não trabalha não pode comer. Quem se recusa a trabalhar, né? Porque tem gente que não está trabalhando, mas se aparecer o serviço vai trabalhar. Então está falando de pessoas que se recusam a trabalhar.
Mas está falando da gente abrir a mão e socorrer o necessitado. Olha, e está dizendo aqui, Deuteronômio 15, versos 7 a 11, que não é para a pessoa ter um coração maligno e começar a falar mal da outra pessoa. Por quê? Porque Deus, olha o verso 10, ó, livremente lhe dará, presta atenção, e que o teu coração não seja maligno, porque tem pessoas que até dá, mas começam a meter a língua no fulano, né? Tem pessoas que até abrem a mão. Inclusive em Provérbios fala para a gente não comer o pão de quem tem um olho maligno, porque na sua frente, come, bebe, seja bem-vindo, come, bebe, né? Ajuda você, mas por trás, ó, você viu? Você viu? Você viu que vai pulando, né? Por trás, ó, então a Bíblia já fala em Provérbios, não coma o pão do homem maligno, miserável, né? Agora, aqui está falando, ó, o coração não ser maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a mão, né? Então aqui está falando que se eu for uma pessoa generosa, uma pessoa que abre a mão para o necessitado, uma pessoa que sempre está procurando ajudar a obra de Deus, está falando que por causa disso aqui, ó, pois por essa causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a mão. Se a pessoa vai trabalhar de servente de pedreiro, Deus abençoa lá. Se a pessoa vai trabalhar de pedreiro, porque tem pessoas que ficam a vida inteira de servente e nunca usa a cabeça para virar para pedreiro, né? Porque o servente ele tem que usar a cabeça e se tornar pedreiro. Não é ficar de servente a vida inteira, não. Nós somos inteligentes. Você é inteligente, nós podemos crescer na vida. Né? Se a pessoa vai trabalhar em qualquer área, aqui está falando que se ela for generosa, se ela ajuda o pobre, se ela ajuda a pagar a despesa da igreja, qualquer obra que ela for fazer, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai ter um bom salário, porque é promessa de Deus, e Deus não falha com as suas promessas. Amém? Todo mundo está em busca de prosperidade, mas querer ser generoso não são todos. E o caminho para prosperar é ser generoso. O verso 11: pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordena, é uma ordem de Deus, ó, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão e para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Viu aí? Então está aí a palavra de Deus. Em Provérbios 22, verso 9, está escrito assim, ó: o generosa é a pessoa que mesmo tendo pouco, ela dá sem miséria. É isso que é ser generoso. A viúva pobre de Lucas 21, do verso 1 a 4, ela era pobre. Ela só tinha o dinheiro para comprar uma refeição, mas ela era generosa. Ela era pobre, mas era generosa. Por quê? Porque mesmo tendo pouco, ela dava sem dó e não dava regrando, com miséria. Ela abria mesmo a mão. Mesmo sendo pobre, ela, de acordo com o que ela tinha, ela abria a mão. Amém? Então, Provérbios 22, versos 9, está escrito que esse tipo de pessoa será abençoada, porque deu do seu pão ao pobre. Né? Agora vamos ver aqui, veja bem, Provérbios 22, 9, que eu citei, né? Aqui, ó: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Por que vai ser abençoado? Porque deu do seu pão ao pobre. Agora capítulo 19, verso 17: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele pagará o benefício. Está falando que quando a pessoa compadece do pobre, está emprestando para Deus, e Deus vai pagar o benefício. Deus vai pagar o benefício, aleluia, glória a Deus. Irmão, por esse texto que eu estou lendo aqui,
Se todo crente que existe na terra fosse mais da mão aberta, o povo crente seria o povo mais rico da terra. Mas é difícil você ver um crente rico, porque o povo que não é crente acostuma ajudar mais a igreja do que quem é crente. Principalmente se o cara vira obreiro, começa a pregar, ele nem crê no que diz a Bíblia, porque eu já trabalhei com pastor que pede, mas ele nunca dá nada. É porque ele não acredita no que ele prega. Ele só pede para arrancar dinheiro, mas ele não dá nada, porque ele não acredita. Amém? É claro que pregador não tem dinheiro para dar todo dia, mas ele tem que ofertar, ele tem que dar exemplo, né? Então, eu conheço igrejas que ficam fazendo campanha de prosperidade. Não está errado, está certo. Mas não adianta nada fazer 7 dias na igreja de campanha e ser um miserável. Não vai adiantar nada, porque o chão dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. E aqui está falando em Provérbios 19, verso 17, que quem ajuda o pobre está emprestando para Deus e Deus vai recompensar o benefício. Irmãos, esse assunto ele é tão sério. Olha para você ver o quanto esse assunto é sério. Olha, preste atenção aqui no capítulo 21, em verso 13, olha. O que tapa o seu ouvido, fala comigo, lê juntamente comigo. O que tapa o seu ouvido, ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Você viu o que eu li aqui? Olha o que eu li. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Aqui está falando que a pessoa que vê o necessitado e faz de conta que não está vendo, ele vai orar e Deus não vai responder a sua oração. Você viu o quanto é sério esse assunto? Você viu o quanto é sério esse assunto? Quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também vai clamar e não será ouvido. Então quer dizer que o crente da mão fechada, ele ora e Deus não responde a sua oração. Amém? Ele ora e Deus não responde a sua oração. Porque Deus não agrada da pessoa insensível. A pessoa insensível, Deus não agrada. A pessoa insensível. Glória a Deus. Agora, o último versículo aqui, ó, Provérbios 28, verso 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Olha que coisa séria. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos faz de conta que não está vendo. Quando fala de pobre, está falando da necessidade da obra de Deus também. Terá muitas maldições. Né? Então quer dizer que a bênção está em a pessoa decidir ser da mão aberta para o pobre e para a obra de Deus. A bênção está nisso. E a maldição está em a pessoa decidir ser da mão de vaca. Não ajuda ninguém. Nem lembra. Recebe o salário, nem lembra. Compra coisas que nem precisa, joga no lixo. Mas não lembra. Né? Joga dinheiro fora, mas nunca para e pensa assim, nossa, eu vou ajudar o pastor que está aí para baixo e para cima com o carro, com a moto, para poder fazer a obra de Deus, vou ajudar a encher o tanque de gasolina. Nem pensa nisso. Né? Então o que acontece? Acha que é só ligar a torneira e encher o tanque e andar. Né? Então o que acontece?
A bênção e a maldição está em a pessoa escolher o caminho que quer seguir. Se eu profetizar prosperidade na vida do miserável, eu estou sendo falso profeta. Porque a Bíblia profetiza maldição na vida do miserável, na vida daquele que tem a mão fechada. E se eu profetizar maldição na vida de uma pessoa generosa, eu estou sendo falso profeta e essa maldição não vai pegar. Não vai pegar. Porque o que vai prevalecer é a promessa de Deus. É a promessa de Deus que vai prevalecer na vida da pessoa generosa. Deus vai multiplicar os seus recursos materiais. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Amém.